O tema que o Senhor colocou no meu coração é tudo por um encontro. Eu não sei se você já fez algumas loucuras para você ter um encontro, talvez com alguém que você gostava, com alguém que você estava querendo namorar, com alguém que você já namorava e em determinadas circunstâncias você fez coisas que hoje você fala o seguinte: talvez eu não faria, porque era demais, era muita loucura. Eu conheço alguém próximo, eu não posso falar o nome dessa pessoa, mas por um único encontro, essa pessoa pegou uma bicicleta e ela saiu da cidade dela e ela foi até outra cidade, como se fosse 30, 40 quilômetros, para ter o encontro. Você imagina, ele levou na roupa uma outra calça, levou na mochila uma outra camisa, levou desodorante, levou perfume, porque você fazer 40 quilômetros de bike para chegar até o encontro não deve ser tão fácil. E aí ele disse que ele chegou lá, ele trocou de calça, trocou de camisa, passou desodorante, passou perfume, lavou o cabelo, meteu um gel, escondeu a bike, né, escondeu a bicicleta e foi para o encontro. Teve o encontro, acabou o encontro, volta, pega a bike em mais 40 quilômetros de volta, de noite, para casa. E eu não sei se você já teve a oportunidade de saber tantas loucuras que as pessoas fizeram para ter um único encontro. E quando você olha para essa pequena ideia, você vai descobrir que existem coisas que você aprende devagar, existem coisas que acontecem na tua vida de maneira devagar, que são pequenos processos que vão acontecendo. E de repente, um conselho que você recebe te ajuda, de repente um livro que você lê, ele altera alguma coisa na tua cabeça, no teu coração. Talvez um ensinamento que você recebe e você diz: "Bah, isso daqui é que eu vou aplicar para a minha vida". Talvez um curso que você vai e você senta e você aprende com alguém mais experiente, e isso dali gera em você uma pequena mudança, gera em você algumas respostas que você não tinha. Mas existem momentos que mudam a vida da pessoa de uma maneira que ela nunca mais se transforma na pessoa que ela era. E isso só é possível quando essa pessoa tem algo chamado um encontro. Quando você vai para a Bíblia e você abre ela e você começa a ler, você vai descobrir que as maiores transformações que as pessoas tiveram não foi espaçada. As maiores mudanças que as pessoas tiveram na Bíblia foi quando elas tiveram um encontro com Deus. Essa pequena ideia é mais poderosa do que qualquer orientação que você receba, ela é mais poderosa do que qualquer livro que você receba, ela é mais poderosa do que qualquer curso que você faça. É você ter a oportunidade de você verdadeiramente ter um encontro com Deus. Esse encontro com Deus muda por completo a vida do ser humano. Recorde que alguns domingos atrás eu falava sobre Moisés, vi, ouvi e desci. O que que mudou, o que que gerou, qual foi a causa que mudou mudança na vida de Moisés? Foi algo chamado um encontro com o Senhor. Quando ele tem um encontro com Deus naquela sarça, aquele arbusto pegando fogo, e aquela voz falando ao coração dele, ele foi capaz, escute, sendo gago, ele foi capaz, sendo gago, um assassino, se transformar no maior líder do Antigo Testamento. O que que foi isso, pastor? Algo chamado encontro. Quando você ouve a história de Gideão, que ele estava malhando trigo no lagar,
Ele estava pegando um pouco de comida, preparando um pouco de comida, por quê? Porque os midianitas vinham, comiam tudo, roubavam tudo, ele estava lá escondido. Nesse dia, nesse momento, diz a palavra que o anjo de Deus apareceu para ele. Acabou. Quando ele tem um encontro com o anjo, quando ele tem um encontro com esse ser, quando ele tem um encontro com a presença de Deus, do mais pobre, do mais simples, do mais pequeno, da família menor, ele se transforma no maior guerreiro da sua época, ele se transforma num grande líder, ele se transforma exatamente num juiz, num tempo onde o mundo era uma bagunça. Pastor, como isso? Quando ele teve um encontro real, um encontro especial com Deus. Domingo passado eu falei sobre Isaías. Recorde, apenas um toque. Isaías, ele muda completamente. Quando ele tem um encontro, presta atenção nisso, quando ele tem um encontro, e esse encontro gera na vida dele uma mudança nas suas palavras, gera uma mudança no seu coração e gera uma mudança na trajetória que ele ia fazer. Se você for para o Novo Testamento, você vai ver a história de Paulo, perseguidor, assassino, alguém que era inteligentíssimo, alguém que tinha muito recurso, alguém que era muito sábio, alguém que era político da época, mas ele tinha um ódio dos cristãos, e só que Atos capítulo 9 diz que ele tem um encontro com Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, que ele ouve uma voz, ele estava andando e ele viu uma luz brilhando, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo diz: quem é? És tu, Jesus Cristo. Cara, e depois você já sabe quem se transformou, Paulo, no grande apóstolo Paulo. De perseguidor a seguidor. Daquele que não acreditava em Cristo, um dos maiores cristãos que já pisou nessa terra. O que acontece com essas pessoas que elas mudam? O que acontece com o ser humano que ele é capaz de uma hora estar completamente fazendo milhares de coisas erradas e de repente apluma a vida dele? O que acontece quando o casamento dele está completamente destruído e de repente o casamento dele vira num mar de bênção? O que acontece quando a pessoa está com um problema financeiro, a vida dela está caótica e de repente ela começa a alinhar e as contas começam a serem pagas e ele começa a prosperar e as coisas começam a avançar e aquilo que era falta nele se transforma em abundância? Respondo para você: um único encontro com Deus. Você pode ouvir, você pode talvez receber milhares de informação e essas informações elas são capazes de melhorar a tua vida, mas elas não são capazes de mudar a tua vida. Tudo aquilo que você ouve de Deus, tudo aquilo que você ouve do Senhor é capaz de gerar uma transformação pequena na tua vida. Só que para você mudar de vida, é aquilo que nós entendemos como conversão, é quando você está indo numa direção e você se converte, significa que você muda de rota. Ou seja, você estava indo nessa direção, você se converteu, você mudou a direção, você vai para o caminho oposto. Todas as vezes que você ouve algo sobre Deus, todas as vezes que você aprende algo sobre Deus, talvez ele vai mudando aqui, ó, ele vai girando você, tá? Mas ele não é capaz de fazer você ter uma conversão genuína, de mudar você completamente. A única maneira de você fazer isso é você tendo um real encontro com Deus. Agora, quando você pega sobre Moisés e Gideão, quando você pega sobre Isaías, quando você pega sobre Paulo, aqui tem um segredo. Todos esses homens da Bíblia, a maioria deles, esses que eu citei, todos eles é Deus procurando os homens. Não foi Moisés que foi procurar Deus, foi Deus que foi procurar Moisés. Não foi Gideão que foi procurar Deus, foi Deus que foi procurar Gideão. Não foi Isaías que foi procurar Deus, Deus foi procurar Isaías. Não foi Paulo que foi procurar Deus, foi Deus que procurou Paulo, foi Jesus que procurou Paulo. Agora, existe um homem na Bíblia que ele fez de tudo
para ter um encontro com Deus. Ele fez de tudo, ele não fez algumas coisas. A Bíblia diz que ele fez de tudo para ter um encontro. Aqui você aprende algo. Existem pessoas que Deus vai chamar. Existem pessoas que Deus vai chamar a atenção. E existem outras pessoas que você precisa chamar a atenção de Deus. E eu creio que é sobre isso. Agora, a pergunta que não quer calar é: o que você estaria disposto para ter um encontro com Deus? Essa é a pergunta. O que é que um encontro com Deus vale do teu esforço para que você tenha uma experiência de mudar completamente de vida? Talvez você tenha a ideia de: não, se Deus quer me encontrar, eu moro na rua tal, na casa tal, no endereço tal, estarei esperando o Senhor, a cadeira já está posta, a mesa está arrumada, ali Deus pode me encontrar. Talvez na tua mente você pense o seguinte: olha, Deus pode me encontrar aqui, Deus pode me encontrar no meu trabalho, isso é uma grande verdade. Mas talvez, assim como eu, nós precisamos ir ao encontro dele. Talvez você fique a vida inteira esperando Deus te encontrar, e ele está esperando você se levantar para que você vá em busca de chamar a atenção, de ter um encontro com ele. O livro de Salmo, capítulo 34, no versículo 8. Eu gosto desse texto da Bíblia, porque ele mostra para você uma sequência daquilo que deve ser. Ele diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: o Senhor é bom. Diga: ele é muito bom. Agora, como que você pode dizer que o Senhor é bom? Olha o que o texto diz, ele diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem em que nele se refugia. Mas presta atenção como começa o texto. Não é o Senhor é bom, então prove e veja. É o oposto, é prove e veja, e aí você descobre que ele é bom. Tem muita gente pensando que Deus é bom sem provar e sem vê-lo. E a única maneira de você verdadeiramente dizer: ó, Deus é bom, é quando você já provou e você já viu. É quando eu ofereço para você uma pizza de azeitona. Não, estou brincando. Azeitona é horrível. Não me ofereça azeitona, que eu detesto azeitona. Mas é quando eu ofereço para você uma laranja. E eu falo o seguinte: olha, essa laranja, ela é linda, essa laranja é suculenta, essa laranja é maravilhosa, essa laranja é gostosa, ela é demais. Só que você não prova ela, você não experimenta da laranja. Você pode sair dizendo para todo mundo que a laranja é boa? Pode. Mas você experimentou a laranja? Não. O único que verdadeiramente pode dizer que a laranja é boa sou eu, porque eu experimentei da laranja. O que esse texto da palavra está dizendo, ele está dizendo o seguinte: se você provar e se você ver com os seus próprios olhos, você vai poder dizer para todo mundo que Deus é bom. A maioria das pessoas estão dizendo que Deus é bom sem provar e sem ver. E aí você aprende algo. Aqui, a experiência produz algo que você não pode vivenciar sem você de fato experimentar. E eu não estou dizendo aqui experimentar ou a experiência de tempo, de tempo onde você, quanto mais tempo você tem, mais experiência você tem. Eu estou dizendo você de experimentar, ou seja, de você viver, de você usufruir, de você chegar ali, de fato você poder pegar algo, você poder usufruir, você poder pegar com as suas mãos, sentir, paladar, etc, tal. Hoje, qualquer coisa você consegue aprender. Eu estou te dando uma introdução para que você entenda exatamente o que eu estou querendo falar com você. Se você entrar no Google, você vai aprender tudo sobre tudo. Mas isso talvez não mude a tua vida. Se você entrar no YouTube, você bota lá o que você quer aprender
E no YouTube vai te dar curso prático, módulo 1, 2, 3, 4, até o 1000, vai desenhar um negócio para você e talvez isso não gere em você aquilo que você queira fazer. Porém, existem coisas que você só vai aprender de fato é quando você viver o negócio. Vou te dar alguns exemplos. Quem aqui está solteiro, levanta a mão. Bem alto. Os solteiros, levanta a mão. Os solteiros, olhe para trás. Vai olhando para trás, olhe para o lado, você já vai se mapeando aqui, você vai se encontrando. Só solteiros, tá? Só solteiros. Eu chegar e dizer para você o seguinte: olha, o casamento é assim, 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 assado. É ótimo. Agora, quando você casar e você ter a experiência de estar casado, é que de fato você vai entender tudo aquilo que alguém está tentando te explicar. Procede ou não? Eu posso pegar uma bicicleta, trazer aqui. Solteiros, vocês perderam a oportunidade ou aproveitaram a oportunidade de se mapear aqui dentro, tá? Eu posso pegar uma bicicleta e colocar essa bicicleta aqui e dizer o seguinte: olha, você sobe, senta, e com essa perna você pedala, com a outra você pedala, e com essa mão você guia. E significa que você aprendeu a andar de bicicleta? Não. Você só vai saber o que é andar de bicicleta, não é depois de 70 horas de curso. É quando você experimentar sentar na bicicleta e pedalar e as tuas mãos ficarem trêmulas e talvez você se desviar por algum caminho e alguém te pegar ou a rodinha te segurar e de repente você sentir o vento batendo no teu cabelo e você aperta no freio e pronto. Aí você pode dizer: eu andei de bicicleta. É verdade ou não é? Quem aqui ainda não tem filho? Eu posso dizer para você o seguinte: você vai amar o teu filho mais do que você mesmo. Eu posso dizer para você que quando você tiver teu filho, você vai querer ficar doente para que ele não fique doente. Você não vai comer para que o teu filho coma. Você vai fazer o que for possível e o impossível para você dar o melhor que você pode para o teu filho. Eu posso te falar tudo isso. Só que você só vai entender o que é ter um filho sobre tua responsabilidade quando você ter ele, quando ele vier ao mundo. O que eu estou querendo falar para você é que você pode talvez aprender tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, de maneira teórica, e você nunca ter um encontro com ele. E aí você descobre a tua vida inteira que você pensou que sabia sobre algo e você nunca soube porque você não teve um encontro. E essa experiência do encontro é que gera em você algo que nenhum livro consegue explicar. Como um gago assassino lidera 3 milhões de pessoas. Como um pobre mais pequeno de todos se transforma num guerreiro e juiz. Como um sanguinário se transforma num discípulo. Você não tem como explicar isso. Por quê? Porque isso você não aprende em livro, curso, autoajuda, Google, internet. Isso você requer um pouco de informação que você traz para você, mas isso não gera em você a mudança necessária que você produz, que você necessita. Agora, um único encontro, escute, um único encontro com Deus pode produzir aquilo que anos de informações não conseguiram produzir na tua vida. Faz sentido isso para você? Você imagina a tua vida inteira você pensando que sabe algo sobre Jesus, você nunca teve um encontro com ele? Que loucura! Você que é como os adolescentes, né? Eu tenho o meu piazinho ali, o Ethan. O que você pedir? E o Dylan, tá? Eu vi que o Dylan me olhou ali. Eu tenho o Dylan, faz assim pro pai. Eu tenho o Ethan. Ele sabe tudo sobre o Cristiano Ronaldo. Aonde ele mora, como é que é a mãe dele, o pai dele, ele sabe quem que é as irmãs dele, ele sabe onde que ele jogou, ele sabe quantos gols ele tem, ele sabe quantos títulos ele tem. Eu pergunto para você, o Ethan conhece o Cristiano Ronaldo? Conhece o Cristiano Ronaldo, ele tem informações
sobre o Cristiano Ronaldo, mas ele não conhece o Cristiano Ronaldo. Imagine você, talvez você passar a tua vida inteira tendo um monte de informação sobre Deus e sobre Jesus, e você nunca ter um encontro com Ele. Quão triste deve ser isso? Você melhorar de vida, mas você não mudar de vida. Você ajustar algumas coisinhas, mas você não ajustar o bloco todo, tudo aquilo que deveria ser ajustado. Agora, a Bíblia fala de um homem que ele sabia quem era Jesus, mas ele falou: não, eu preciso ter um encontro com Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 3, a parte A do texto, diz o seguinte: ele queria ver quem era Jesus. Aqui nós estamos falando de Zaqueu. Zaqueu era um publicano cheio da bufunfa, rico, famoso, tinha o que era necessário para ter uma boa vida. Porém, a Bíblia diz que faltava algo na vida dele. Faltava uma pequena peça na vida dele. E essa peça que faltava na vida dele era justamente sair da informação para ter aquilo que nós chamamos de encontro com o Senhor. E aí o texto diz: Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu já sabia dos milagres que Jesus tinha feito. Zaqueu já sabia o que Jesus podia fazer, que Jesus podia ressuscitar mortos, que Jesus podia multiplicar pães. Ele sabia que Jesus podia curar os enfermos, curar paralíticos, dar vista aos cegos. Até a sogra Jesus curou de Pedro. Ah, é que a minha sogra está aqui. Até a sogra Jesus fez um milagre. Ele sabia que Jesus podia fazer tudo. Ele conhecia todas as informações, sabia que Jesus arrastava uma multidão, sabia da fama, toda a informação já estava na cabeça dele. Mas algo dentro dele dizia o seguinte: ouvir falar é diferente do que conhecer. Ouvir falar não é suficiente. Põe a nota sobre isso. Você ouvir falar sobre Jesus não é suficiente. Até que você se levanta do lugar onde você está e diz: olha, eu quero ter um encontro. As pessoas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem Jesus da história. As pessoas, elas podem até conhecer aquilo que Jesus fez. E a informação, ela afaga, ela preenche a curiosidade. Sabia? Todas as vezes que você vem aqui no culto, ou todas as vezes que você participa de uma célula, todas as vezes que você vai a um evento da igreja, você está preenchendo uma pequena curiosidade que você tem. Uma pequena peça de uma informação que você não tinha. Mas isso não é suficiente. A Bíblia diz que Zaqueu diz o seguinte: olha, eu preciso ver com os meus olhos. Eu preciso ver de fato quem é esse Jesus. Por quê? Porque a história dele é essa. Ele morreu, ele nasceu em tal lugar, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquele outro, ele tem a resposta para as minhas dúvidas, ele tem aquilo que eu estou precisando, eu preciso ter um encontro com ele. E aí, talvez, aqui entra o ponto-chave, Jó capítulo 42, versículo 5. Talvez isso que eu estou falando para você é mais comum do que você imagina. Você sabe que Jó, escute, presta atenção, Jó capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, Deus dá testemunho de Jó. Deus diz o seguinte: Jó é um homem reto, íntegro, homem que se desvia do mal. Jó é o cara. E você imagina Deus dando testemunho de quem era Jó. Passa o capítulo 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, chega no capítulo 42, Jó 42, versículo 5. Ele diz o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é isso?
que você pode talvez passar a tua vida inteira dentro da igreja e conhecer Deus, conhecer Jesus, de ouvir falar. Ele é amigo do meu amigo. Você já viu isso? Ele é amigo do meu amigo. Mas ele é teu amigo? Não, ele é amigo do meu amigo. O meu amigo recebeu um milagre. O meu amigo trocou de carro. O meu amigo agora tem casa. O meu amigo, Deus está abençoando ele financeiramente. E você não? É que Jesus é amigo do meu amigo, não é meu amigo. Eu conheço Jesus de ouvir falar. Mas eu ainda não vi ele, eu não tive um encontro com ele, eu não sei, eu ainda não sei. Existe um abismo enorme entre você ouvir sobre Deus e você experimentar sobre Ele. E talvez aqui é o ponto, se você ficar só na informação, talvez isso não gere mudança verdadeira na tua vida. Por isso que o tema é tudo por um encontro, é o que é que você está disposto a fazer para de fato você ter um encontro com Deus. Porque se Deus não chegou como um anjo, não chegou numa sarça queimando, se ele não chegou pegando uma tenaz e tocando na tua boca, se uma luz não brilhou para você, talvez eu e você somos exatamente como Zaqueu, nós precisamos ir chamar a atenção dele. Talvez é eu e você que precisamos fazer algo dizendo, bom, eu já sei a fama dele, agora eu preciso ver com os meus próprios olhos, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter um encontro com ele de maneira única e sobrenatural. Lucas capítulo 19, versículo 3. Quando ele quer ver Jesus, a Bíblia diz o seguinte, que ele era de baixa estatura. Sendo de pequena estatura, ele não conseguia ver por causa da multidão. Todo aquele que deseja ver Jesus, todo aquele que deseja ter um encontro com ele, terá que vencer obstáculos. Terá que vai ter que vencer obstáculos. No caso de Zaqueu, era vários obstáculos. Pequena estatura, grande multidão. Tudo para dar errado. Quer dizer, a receita para o encontro não acontecer. Jesus vai passar, você é baixinho e tem muita gente. Quer dizer, a receita está formada. Hoje não é o teu dia de ver Jesus. Talvez para você seja algo diferente. Talvez você não é baixo e talvez não exista uma multidão. Mas talvez você não tenha fé suficiente, talvez você não acredita. Talvez você tenha medo, talvez você tenha angústia no teu coração, talvez você ainda tenha raiva, mágoa. Talvez o teu coração ainda é pesado, talvez você é inseguro, talvez você não tenha a clareza do negócio, talvez os teus obstáculos são completamente diferentes. O que a minha mãe vai falar, meu pai, meu marido, minha mulher? Eu aprendi isso, a minha religião é essa, e você ainda está numa caixa, onde essa caixa limita você de ver Jesus. Escute, sempre vai ter um empecilho. Não tenho tempo, não tenho recurso, hoje eu não posso, hoje estou assim, hoje eu estou assado, hoje eu... Sempre vai ter algo. E com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu tinha limitações, obstáculos, pessoas à frente, acesso restrito, impossibilidade. A sua limitação é o obstáculo que você vai ter que vencer para que você tenha um encontro com Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 4, o texto segue dizendo o seguinte: Zaqueu teve uma brilhante ideia. Assim correu adiante e ele subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Em outras palavras, ele chega, os fãs de Jesus já estão todos arrumados, todos aplumados. Ele tenta passar de um lado, ele tenta passar do outro, ele tenta passar de um lado e ele diz: olha, não vai dar certo. Talvez eu e você, a nossa grande ideia é dizer, bom, deixamos para outro dia. Vamos voltar para casa, eu fiz, ele conhece o meu coração, é isso que a galera fala, não é? Deus conhece o meu coração, eu vim até aqui, não deu certo, só lamento, muita gente, outros chegaram na minha frente. Eu já fiz, Deus conhece o meu coração, eu vim aqui para vê-lo, mas não tem problema, se eu não vi ele também, é isso. Mas a Bíblia diz que Zaqueu não. A Bíblia diz que Zaqueu, quando sabe que Jesus vai passar, ele diz o seguinte: essa é a minha oportunidade.
Talvez eu não tenha outra oportunidade. Eu sei que Jesus vai passar aqui, agora, nesse momento. É essa grande oportunidade da minha vida. E a Bíblia diz que Zaqueu sai correndo. Eu não vou correr porque tu sabe que o pastor ele não pode correr tanto. É que eu vou ter um encontro com Jesus. Eu não sei vocês, até depois. E diz a Bíblia que Zaqueu sobe numa figueira brava. Oi. Não me viram, ó. Tem gente que não está me vendo ainda. Estou aqui, ó. Ah. Homem rico, homem que tinha fama, político, de pequena estatura. Talvez não tinha mais nada de humilhante para Zaqueu do que ele se humilhar e subir numa árvore para ver Jesus. Mas olha que coisa linda. Zaqueu tem uma visão privilegiada. O que as pessoas vão falar de eu vir aqui subir nessa árvore? Não interessa. Eu quero ver Jesus. Mas o que as pessoas vão dizer? Eu tenho tanto dinheiro, eles vão falar o quê de mim? Não importa. Mas que eu sou um político influente. Eles me viram correndo, agora eu estou trepado em cima de uma árvore. O que a pessoa vai, o que o pessoal vai falar de mim? O que a minha mulher vai falar de mim? O que os meus filhos vão falar de mim? O que os meus empregados vão falar de mim? O que os meus pares políticos vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Zaqueu não está nem aí com nada. Sabe por quê? Porque Zaqueu ele já está cheio da teoria. E ele entendeu que as informações melhoram a vida. Você não xingar, isso faz bem para você. Você não roubar faz com que você não vá preso. Hã? Você ser fiel faz com que as coisas durem na tua vida. Você perdoar, você tira um fardo do teu coração. E todas as informações que você tem e você recebe, é legal, é uma bênção na tua vida. Agora, o que muda a tua vida é quando você deseja de fato ter um encontro com Deus, quando você faz de tudo para ter um encontro com Jesus, passando por 300.000 tipos de coisas aonde, cara, nada importa. O que importa é que eu preciso ver Jesus passar, eu preciso ver ele, eu preciso ter um encontro, ver se tudo aquilo que estão falando é real. Talvez Zaqueu não tivesse fé suficiente para acreditar em Jesus, mas Zaqueu foi incrédulo o suficiente para dizer: se tudo isso que estão falando de Jesus é verdade, eu preciso ter um encontro com ele, eu preciso ver ele, eu preciso ter uma experiência com ele. Porque se a informação não mudou a minha vida, a experiência de ter um encontro com ele talvez mudará. Agora, deixa eu descer. Tô brincando, eu vou ficar aqui em cima. Não, vou descer. Talvez eu e você não faríamos a mínima importância. Talvez as pessoas que estavam ali, Jesus está passando, nossa, que legal. Mas para Zaqueu, era: eu vou sair de casa porque eu quero ter um encontro com Jesus. Quantas vezes você saiu da tua casa para você dizer o seguinte: ó, hoje é ter um encontro com Ele. Eu não encontro com uma informação, eu não vou lá porque o pastor é legal, eu não vou lá porque o ambiente é legal, eu não vou lá porque o pastor prega de uma maneira X, Y. Não, 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 não. Quantas vezes você saiu da tua casa dizendo: hoje eu vou ter um encontro com Deus. Eu estou saindo da minha casa e eu estou indo lá porque eu quero ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Quantas vezes? Zaqueu ele diz o seguinte: olha, eu não vou perder esse encontro, porque eu sou pequeno,
Eu não vou perder esse encontro porque eu sou rico, eu não vou perder esse encontro porque eu sou político, chefe dos publicanos, eu não vou perder esse encontro porque a multidão está ali, eu vou fazer tudo para ter um encontro, ponto. Eu quero ver Jesus. A grande pergunta é: o que é que você está disposto a fazer para você ter um encontro com Ele? É isso que vai mudar a tua vida. Eu estou dizendo mudar a tua vida, não melhorar a tua vida. É isso que vai fazer realmente você viver algo completamente diferente. A fome por Deus sempre vai ser maior do que todos os obstáculos que estarão diante de você. A fome por Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos padecendo, gastou todo o dinheiro dela. Isso que eu fico louco. Ó, eu fico louco. Porque as pessoas, elas são capazes de tudo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, não é um dia, não é um mês, é 12 anos. Tem a cura lá, ela ia lá, pagava. Tem a cura lá, ela ia lá, câmera me segue, e pagava. De dizer, tem a cura lá, ela ia lá e pagava. Tem a cura lá, ela ia e pagava. E meu nobre, não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada disso, era no pelo e no jumento, na época. Era sentado no jumentinho, ia para 12 anos, foi em todos os médicos da região e não foi curada. Até o dia que ela disse o seguinte: eu vou ter um encontro com Jesus. Jesus querendo ou não, eu vou ter um encontro com ele. E o obstáculo dela era que ela era mulher e sangrava. E o cheiro não era agradável. Ela chega, sai de casa e diz: eu vou ter um encontro com Jesus. Ela sai de casa. A multidão está ali, a mesma situação de Zaqueu. O problema de Zaqueu era que a multidão e ele era pequeno. E o problema da mulher do fluxo de sangue é que a multidão e ela era impura. Ela não podia estar ali, não podia tocar em ninguém. E a Bíblia diz que ela diz: eu vou fazer tudo, meu nobre. Tentou pela frente, não deu, tenta pelo lado, não deu, tenta pelo outro lado, não deu, então deixa Jesus passar. E quando Jesus está passando, eu vou me enfiando, eu vou me enfiando, eu vou me enfiando, e diz a Bíblia que ela toca na orla, ela tocou na orla, ela não tocou nem no corpo, nem na mão, ela não pegou nem na pele de Jesus, diz que ela toca no manto de Jesus. Imediatamente ela foi curada, todas as informações que ela tinha ouvido falar sobre Jesus se transformaram em realidade na vida dela, quando ela tocou em Jesus e teve um encontro com ele. 12 anos correndo para lá e para cá, livro, ajuda, isso, tal, tal, tal. 12 anos gastando dinheiro para tudo quanto é lado e nada. Mas uma experiência que você toca em Jesus e você encontra ele. Não vou dizer que melhora a tua vida, muda a tua vida. Aí Jesus diz para ela o seguinte: para lá, alguém me tocou. E aí um engraçadinho, né? Mas mestre, todo mundo te toca, tá todo mundo aqui, a multidão tá aqui, todo mundo te encosta. E ele falou: não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Quem foi? E ela disse: fui eu. Jesus, eu estou há 12 anos tendo um encontro com um monte de coisa que não mudou a minha vida. Hoje eu vim e tive um encontro com você. A minha vida mudou completamente. Completamente. Quando você valoriza o encontro, você faz tudo. O que eu tenho que fazer para ter um encontro? O que você está disposto? Não vamos pensar o quê? Não importa. É você, é o teu problema, é a tua vida, é a mudança da tua história. Mas isso é difícil, cara. Vence a dificuldade. Vence, vence, vence. Agora, para mim finalizar, talvez o mais profundo dessa palavra tão simples e tão conhecida, que você já ouviu talvez milhares de vezes, e tomara Deus que hoje não seja mais uma vez, que gere uma informação em você, mas gere uma mudança na tua vida. Acontece
justamente quando ele sobe nessa figueira brava. Cara, eu pensei, meu Deus, ele subir justamente nessa figueira, não poderia ser outra árvore, não poderia ser qualquer outra árvore. Das dezenas de árvores que tem lá, teria que ser justamente uma figueira. E aqui você descobre algo. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o homem peca, Gênesis, o homem peca. Gênesis capítulo 2, Deus conversa com o homem, é um paraíso, é amor, é tudo certo. Ou Deus desce, dialoga com o homem e está tudo bem. Gênesis 3, o homem peca. E aquilo que ele usa para se esconder, põe a nota, aquilo que ele usa para se esconder de Deus é justamente folhas de figueira. E diz o texto, então, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem peca, as folhas da figueira, dessa árvore, foram aquilo que cobriram ele, que fizeram o seguinte: olha, o pecado que nós cometemos, estamos afastados de Deus, nós perdemos a conexão com Deus e agora nós vamos se esconder. A figueira, nessa época, representava vergonha. O lugar aonde Zaqueu subiu era justamente o lugar que representava vergonha. As folhas de figueira que foram usadas com Adão e Eva era justamente da vergonha. A figueira representava a tentativa humana de se esconder de Deus, a tentativa de esconder o pecado e o pecador. E aí eu vou entender por que é que Zaqueu sobe justamente nessa figueira. É porque aqui ele estava dizendo o seguinte: a figueira que trouxe a separação, a figueira que trouxe o esconder a vergonha, a figueira que trouxe o esconder o pecado e o pecador. Comigo não. A figueira que foi o canal onde afastou o homem de Deus, foi justamente o lugar que Zaqueu escolheu para se aproximar de Deus, para se aproximar de Jesus. Isso significa que não interessa aquilo que você fez na face da terra, nada pode afastar você de ter um encontro com Jesus. O maior símbolo da vergonha e do pecado, que foram aquelas figueiras no Gênesis, para Zaqueu diz: "Boa, vou subir aqui, porque se lá afastou, aqui vai ser o lugar onde vai ser o encontro. Se lá era um lugar de vergonha, eu não tenho problema com vergonha. Eu quero ter um encontro com Jesus." Quando você olha para isso, você vai descobrir que o pecado que afastou o homem de Deus e escondeu o pecador foi o lugar aonde revelou aquele que fez de tudo para encontrar o Senhor. Zaqueu tem um encontro. Lucas capítulo 19, versículo 5, diz: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para onde? Jesus está demorando. Mas Zaqueu, ele não tem pressa. Ele quer ver Jesus. E Jesus está olhando para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro, olha para o lado. De repente, Jesus chega. Quando Jesus chega, os olhos de Jesus vão direto para Zaqueu. E olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, você sabia que na Bíblia Jesus não olhou para cima para chamar ninguém? Todas as vezes que Jesus chegava para fazer alguma coisa, todo mundo estava ajoelhado, pedindo misericórdia, compaixão. Assim foi com o cego, o aleijado, assim foi com o leproso. Todo mundo estava prostrado. O jovem rico, quando chegou diante de Jesus, se ajoelhou e disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Todo mundo de joelho e Jesus olhando para todo mundo baixo.
Só que quando chegou em Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos e diz: Ei, Zaqueu! Sabe por quê? Porque se você tiver um anseio de conhecer o Senhor de verdade, se você tiver um anseio de ter um encontro com Deus de verdade, você vai ver que Ele sabe quem você é, Ele sabe o teu nome. Zaqueu pensou que ele era um anônimo ali, que ninguém sabia quem ele era. Ele pensou: bom, eu vou ver Jesus, mas Jesus jamais vai me olhar. Jesus jamais vai querer algo comigo. Eu sou de Venezuela, que passa que Jesus me quer? Não, estamos em Brasil. Quizás tu pensa: não, eu tenho pecados, tenho errores. Talvez você pensa: não, eu fiz muita coisa errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Isaqueu pensou: bom, eu vou ficar aqui só olhando. E quando Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, eu sei quem você é, conheço o teu nome, sei onde é que você mora, sei o que você faz, eu conheço tudo da tua vida. E aí Jesus diz o seguinte: desce depressa. Ai, ai, ai. Porque hoje convém entrar na tua casa. Da multidão que estava lá, a casa que Jesus escolheu para entrar foi a casa de Zaqueu. Você já pensou se Jesus escolhe entrar na tua casa hoje? Você já pensou se Jesus diz o seguinte: ó, hoje é o dia que você não vai mais voltar na brigaceira, hoje não é o dia que você vai voltar nos pepinos da tua casa. Não é, a tua casa vai mudar hoje, sabe por quê? Porque você não vai voltar sozinho, Zaqueu. Eu vou voltar com você. A Bíblia fala que Zaqueu desce correndo. A Bíblia fala que Zaqueu desce sem pensar. Talvez você pense que Deus não está te procurando, mas a grande verdade é que Ele já te encontrou, Ele já te viu, Ele precisa verdadeiramente ter esse encontro com você. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz: Vocês me procurarão e vocês me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Qual é o limite? Qual é o obstáculo? Qual é o empecilho de você ter um encontro com Deus? O que é que você vai ter que fazer? O que é que você vai ter que vencer? O que é que você vai ter que fazer? Eu vou ter um encontro com o Senhor. Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus coloca o pé na casa de Zaqueu. Zaqueu levanta a mão. E ele diz o seguinte: mestre, se alguém eu roubei, se alguém eu tomei alguma coisa, eu quero devolver em 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei. Não foi uma pregação, põe a nota. Jesus não pregou para ele, Jesus não pediu nada de dinheiro dele, Jesus não falou nada dele devolver dinheiro para ninguém, Jesus não abriu o bico. A Bíblia diz que, coloca na tela aí, Lucas 19. Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu levanta a mão e pede palavra. Sabe por quê? Porque um encontro gerará na tua vida coisas que nenhuma palavra tem poder para mudar você. Então ele desceu, também desceu e recebeu com alegria. Vai, versículo 7. Versículo 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus não tinha aberto a boca ainda. Versículo 9, porque só a presença de Deus ajusta a nossa vida. Versículo 9, Jesus lhe disse: Hoje chegou salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. O que gera a salvação na vida do homem não é a informação, é o encontro. O que gera salvação na tua vida não é o quanto você sabe de Jesus, mas é o encontro que você teve um dia. Eu vou pegar o Murilo, traz o microfone aqui para mim, fazendo favor. Eu vou convidar a Ellen para vir aqui, que a Ellen hoje está... Ellen,
Qual é o maior milagre de Jesus que você conhece e que te impacta? Da Bíblia. Da mulher do fluxo de sangue. Da mulher do fluxo de sangue. Com quantos anos Jesus foi batizado? 33. 30 anos. 30 anos. Ui, meu Deus do céu. Ah, quando Jesus batizou, desceu algo do céu. O que que era? Uma pomba, a representação do Espírito Santo. Tá. Jesus nasceu aonde? Não a cidade, é o local. Numa manjedoura. Numa manjedoura. Quem eram os pais de Jesus? José e Maria. Tá. E quando que a tua vida mudou? Quando eu tive um encontro com Jesus. Mas o que... Não foi as informações que você tinha? Não. Me fala do teu encontro. Eu recebi um convite para ir na igreja. Eu fui no culto. Mas quando eu fui para o meu encontro, eu tinha 14 anos. E foi ali que eu descobri quem eu era. Porque eu olhei para ele. E às vezes a gente acha que a gente sabe muito sobre nós. Mas foi quando eu olhei para ele que eu me encontrei. No encontro, o que que mais te marcou? A cura que ele fez dentro de mim. De coisas, de feridas e dores que eu tinha dentro de mim. E que me impediam de ser verdadeiramente feliz. E que eu só descobri no encontro que eu tinha aquelas dores. E que no próprio encontro ele me curou. Legal. Ah, deixa eu ver quem que eu posso chamar. Vamos ver. Ah, a Duda já ficou vermelha. Eu vou chamar o Marcelo. Marcelo, vem você. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. 12 discípulos. Ah, Jesus caminhou sobre as águas, sim ou não? Caminhou? Me diga algo sobre Jesus que poucas pessoas conhecem da Bíblia, que te chamam a atenção. Quando ele é ainda uma criança e ele tá no pátio do templo e ele prega para os fariseus, para os pastores da época, e eles ficam admirados com a inteligência daquela criança. Da onde vem aquilo, né? Tu lembra quantos anos Jesus tinha nessa idade? Eu acho que 12, né? 12 anos. Mas tua vida mudou quando? Quando eu tive encontro com ele. Não foi a informação? A informação é uma bênção, mas a tua vida mudou quando você teve um encontro. Fala do teu encontro. Informação, ela me trouxe ideias, me trouxe experiências, culto, célula, mas o que mudou a minha vida, a minha casa, a minha família foi quando eu tive encontro com ele. Quando ele se materializou em minha frente em forma de espírito, no encontro, aonde eu pude senti-lo, eu pude vê-lo, eu pude ele andar ao meu redor, eu senti no meu coração, ele mostrar coisas da minha infância que eu tinha mágoas, dores e eu nem mesmo sabia que tinha aquilo. E tudo aquilo me impedia de prosseguir, de crescer. Toda a informação naquele momento do encontro se fez útil na minha vida para colocar em prática dali em diante, mas foi o encontro que realmente me transformou. Uma pergunta, a última. Foi tranquilo para você ir para o encontro ou teve obstáculos? Inúmeros. Fale alguns aí para nós. Meu Deus, foi cliente que não pagou naquela semana, foi caminhonete que estragou, foi problema em casa, filho com dor de cabeça, foi a Heloísa passando mal com crise de sinusite, e à noite ainda eu e a Carol, será que vamos, será que vamos? Mas fomos. E foi benção. Foi o melhor dia da minha vida. Amém. Eu quero deixar um convite para você. Vai aparecer na tela. Eu quero orar também, obviamente, por você. Mas agora dia... Vai aparecer em 3, 2, 1. Não tem a arte? Ah, dia 21 e dia 22. Confirma? Dia 21 e 22 a gente vai ter um encontro com Deus. Lá na sede Peniel, lá em Concórdia. O que é o encontro com Deus? Ele é isso que eu ministrei para você. É um momento onde você vai para lá, a tua vida muda completamente. Todos os cursos que você fez, todos os livros que você
leu, todos os conselhos que você recebeu, toda a informação que você recebeu no decorrer da tua vida, ela tem um antes do encontro e depois do encontro. Dia 21 e 22 é o encontro com Deus das mulheres, e dia 27 e 28 e 29, isso, é o encontro com Deus para os homens. O meu desejo é, pensa que o culto de domingo é uma grande bênção como hoje, mas esse é um evento onde você vai no sábado e você volta no domingo. Ele é fantástico. Ele tem um valor, um investimento que é para... Você vai tomar café, almoçar, lanchar à tarde, jantar no sábado, tomar café de manhã, e no final da manhã termina. Tem uma estrutura gigantesca, nós vamos estar lá, onde é que é a sede da nossa igreja, é o local da onde todas as eiras saem. O custo é um valor de R$ 180, ele pode ser parcelado no cartão. Se você não tem recurso, você fala conosco, vamos dar um jeito de alguma maneira. Não existirá obstáculo para você ter o teu encontro com Deus.